pessoal, eu sou Jamil Chad, eu falo direto da sede da ONU em Genebra para mais uma edição do Cruzando Fronteiras, mas Cruzando Fronteiras que começa uma nova série, uma série sobre eleição, uma série sobre política externa. Não a política externa do glamour, porque ela sequer existe, é a política externa como política pública, é a política externa como um instrumento de desenvolvimento do país, é a política externa como um debate democrático entre forças políticas, mas também da sociedade. Esse é o objetivo do Cruzando Fronteiras a partir de agora, justamente no momento de eleição definidora, de uma certa forma, do destino do país. E para falar justamente de política externa e para debater a inserção do Brasil no mundo, nós tomamos a iniciativa de convidar todos os candidatos para conversar aqui sobre política externa, sobre papel do Brasil, sobre estratégias geopolíticas, mas também econômicas e até ambientais, justamente para entender quais são as propostas dos candidatos para esse momento de eleição no que se refere à política externa. E nós hoje temos como primeiro convidado Ciro Gomes, que teve a gentileza de nos atender, falar de política externa. Não vamos falar de futebol e outros assuntos, dessa vez não, mas de política externa, que obviamente é um tema que hoje é impossível de a gente não estar prestando atenção nele por conta, obviamente, da guerra e do que tudo significa. Ciro, antes de mais nada, muito obrigado aí por aceitar tocar e mergulhar nesse assunto nesse momento. Eu que agradeço a você, Jamil Chad, e ao My News, mais uma vez a oportunidade que me dá de tratar de coisas que de fato importam. E eu quero começar a nossa sessão hoje dando os parabéns e pedindo ou recomendando a todos que façam como eu, leiam o seu artigo publicado essa semana na Folha de São Paulo, em que fala que depois do Carnaval, quem não viu direito volta para um mundo completamente diferente. Não há dúvida nenhuma de que é disso que se trata, e o pior é que não se sabe muito bem ainda que mundo diferente será esse, dado o abalo completo de todos os pilares de segurança internacional e de paz, sempre muito precárias, não é, que a humanidade experimenta desde a Segunda Guerra Mundial. E eu, portanto, considero muito importante que nós façamos um esforço para popularizar a questão das relações externas do Brasil, porque, ao contrário do que a maioria esmagadora do nosso povo pensa, isso não é um assunto setorial, isso diz da vida e da morte, literalmente, para muitos milhões de brasileiros. Perfeito, Ciro, muito obrigado. E começando justamente, tentando entender política externa, minha pergunta para você é a seguinte: de que forma os princípios da Constituição, eu não estou dizendo de uma ideologia de um partido político, mas da nossa Constituição, que é basicamente a nossa bússola, que fala também de política externa, de soberania, mas também de paz e de multilateralismo, como você pensa em traduzir justamente a Constituição em política externa? Que caminho você tomaria? Jamil, não há projeção real, não é, dos valores que o Brasil cultiva e que inscreveu na sua Constituição de 88, se não houver cá dentro um projeto nacional balizador do nosso conjunto de valores. Não é? E o Brasil navega a esmo, não é? Meio que entrou aí como um vagão descuidado nesse trem do neoliberalismo, compreensível porque essa ideologia esmagou a própria esquerda europeia, na medida em que o colapso do modelo soviético e marxista-leninista parece não ser mais sustentável. Há uma ideia na esquerda europeia de que o que se importa agora é adotar esse caminho, isso até 2008 era flagrante, hoje há também uma grande perplexidade nisso, e tentar uma espécie de humanização do caminho. Não é? As hordas de imigrantes e de refugiados que vão se agravar profundamente agora colapsaram essa compreensão e a política está desmoralizada, e não por acaso você vê o que está acontecendo em matéria de transgressões da precária ordem internacional. Então, de trás para diante, vamos ver. Eu creio que o Brasil, ao celebrar um projeto nacional de desenvolvimento, para cá, para nossos próprios interesses, vai afirmar dois conjuntos de valores. Um mais geral, que tem assento no direito, que tem assento na moral, que tem assento em valores que hoje são praticamente ingênuos diante de uma ordem internacional, onde a força bruta ainda é a força prevalente,
onde a unipolaridade imperial ainda é o argumento que relativiza todos os outros valores. Mas para uma potência intermediária e para um país que pretende um lugar grande na ordem internacional do futuro da humanidade, o Brasil não pode desprezar esses valores. Então, a ideia de não intervenção, de autodeterminação dos povos, de solução pacífica dos conflitos, não é? de pugnarmos por uma ordem multilateral assentada no direito e na não violência, esse é o conjunto de valores mais graves, aonde nós devemos nos refugiar sempre que houver essas contradições em que a guerra, não é, tem como primeira vítima a verdade, a propaganda em tempos de internet distorce completamente, então é hora de nós termos clareza daquilo que, sistematizado pelo Barão do Rio Branco, afirmado em momentos graves da vida brasileira por Santiago Dantas, por exemplo, permanecem dramaticamente vivos. Porém, na medida em que um projeto nacional de desenvolvimento brasileiro nos abrirá determinados antagonismos e agravará outros tantos, o Brasil tem que ter algumas clarezas. Por exemplo, nós precisamos nos assenhorear do nosso território e produzir uma resposta consequente, crível, honesta, primeiro para o nosso povo, mas como exemplaridade para o conjunto das nações do planeta em relação à questão do meio ambiente, a questão do enfrentamento do terrorismo, a questão, enfim, a do meio ambiente é mais exemplar de tudo quanto eu quero dizer para dar esse exemplo. E isso nos dará autoridade para pugnar em ambiente bilateral, em ambiente multilateral e em ambiente de uma nova ordem internacional por algumas coisas que são bastante pragmáticas, a depender do Projeto Nacional de Desenvolvimento, cujos fundamentos eu defendo com clareza. Primeiro, pugnar por um regime de preferências industriais naqueles setores em que o Brasil tem aptidão natural, complexo industrial da saúde, complexo industrial do agronegócio, complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia e das energias alternativas, o complexo industrial da defesa, são exemplos bastante pragmáticos. O Brasil precisa lutar também por um regime de transferências tecnológicas sensíveis, para que nós possamos sair do atraso com um fast track também em alguns setores, e a questão de satélite e foguetes é uma questão crítica que dependerá muito gravemente na medida em que eu conheço telegramas norte-americanos para a Ucrânia, por exemplo, vedando de forma absolutamente grosseira e despudorada que o Brasil tenha autonomia em matéria de lançamento de satélites, de foguetes, mesmo que seja exclusivamente para fins pacíficos, como é a tradição brasileira. E, por fim, um regime de financiamento rebelde às interdições de Bretton Woods. Hoje o Brasil tem reservas cambiais bastante confortáveis, mas elas correspondem a uma dívida que está caminhando por um gravíssimo galope de iminência de liquidez que não precisa que aconteça. Basta que a desconfiança do mundo, né, se agrave, como já está acontecendo no Brasil hoje, e as nossas reservas cambiais terão que ser utilizadas para ciclos especulativos contra a nossa moeda. E isso tudo pede também, né, um regime de financiamento que não seja submisso às interdições que os norte-americanos impuseram no sistema de Bretton Woods, Banco Mundial e FMI especialmente. Portanto, dois conjuntos de valores, né, os valores que, a despeito do pragmatismo que assenta na violência, na força, na prepotência e nos apanha uma nação impotente nesses argumentos, moralmente não será irrelevante. Pelo contrário, persistirmos nos aforamentos internacionais, seja em que circunstância for, nessa linha dos princípios do Barão do Rio Branco, e, por outro lado, buscar de forma objetiva e pragmática nas nossas relações internacionais, bilaterais ou de grupos, como é o BRICS, por exemplo, esses valores que eu lhe descrevi. Perfeito. Agora, Ciro, você falou em pragmatismo, justamente no momento em que você tem, de um lado, obviamente, os americanos com uma postura muito clara, eu diria, não só na guerra que está acontecendo essa semana, mas de uma forma muito clara na defesa do Ocidente, na defesa desses, às vezes, valores muito hipócritas, não vamos entrar aqui, mas eles estão ali sendo colocados. É até curioso como a gente vê aqui na ONU eles se levantando contra a invasão de territórios estrangeiros. Você se pergunta onde é que vocês estavam nos últimos 60 anos, talvez, mas, enfim, é um outro debate. E, do outro lado, você tem uma China, que é, sim, a nossa grande consumidora, mas que adota valores que estão muito distantes daquilo que a gente quer para a nossa sociedade. Democracia, a não censura, direitos humanos, etc. Como se posicionar diante desses dois gigantes?
Eu acho que os princípios que eu elenquei, que vale a pena a gente revisitar, modernizando em tempos digitais, né, permanecem muito fortes para nos proteger desta brutal hipocrisia, desta brutal contradição, que é a aspiração por uma humanidade pacífica, segura, multipolar, em que cada um manda do seu próprio nariz, em que a guerra seja banida, especialmente as armas de destruição em massa sejam um dia, né, proscritas da humanidade. Isso a despeito de ser um idealismo inocente nesses tempos que nós estamos vivendo, não deixam de ter, enfim, um valor intrínseco, sob o ponto de vista moral, não é? Sob o ponto de vista da construção dos valores, da axiologia de uma relação internacional nunca experimentada nessas bases. Mas isso, na transição, nos protege de não nos alinharmos automaticamente com ninguém. E esse sempre foi a atitude hábil do brasileiro. Vamos lá. A China reclama, não é, que o mundo tem que reconhecer outros formatos de democracia. Ora, convenhamos, os chineses não conhecem a democracia tal como a formulamos no desenho de Tocqueville ou na fundação dos intelectuais franceses que embalaram a Revolução Francesa de 1789. A China nunca conheceu isso, não é? A Rússia nunca conheceu isso. Portanto, é de se parar um pouco, não é, de pensar se não há de fato outras formas de democracia, de maneira a não nos intrometermos nesse desenho. Isso está naquele campo dos grandes valores, para que nós não possamos, não coloquemos uma condicional em que os norte-americanos se sentem, vamos dizer, moralmente superiores e autorizados a exportar suas instituições, a exportar mano militar. Quando, na verdade, nós vemos essas instituições sendo exportadas, no bastidor estará sempre o interesse sensível de base econômica ou do complexo do petróleo, não é? Mossadegh no Irã, ou mais recentemente Iraque e Síria, e a desestabilização do Oriente Médio, a própria diversificação das preocupações pela a provável instabilidade da dinastia saudita, o que faz a Venezuela e o Brasil tomarem grande relevo na nova geopolítica do petróleo, do ponto de vista dos norte-americanos. E nisso não cabe ingenuidade. Nós precisamos nos proteger, ter internamente uma capacidade dissuasória pelo consenso nacional ao redor de um projeto que queremos, afirmar os riscos e ter um elemento de defesa também capaz de ser dissuasor. Não é? Isso é uma coisa que o Brasil precisa celebrar e nós não temos hoje nada disso. Ao contrário, temos circulado, não é, de uma vassalagem absolutamente descuidada. Não é? O projeto Sivan foi entregue a Raytheon por uma pressão absolutamente espúria e lobista da família Clinton sobre o Fernando Henrique. Eu conheço bastante bem, eu estava no governo, no Ministério da Fazenda do presidente Itamar quando isso aconteceu, ou mais recentemente as loucuras que o Bolsonaro praticou numa retórica hostil à China para servir à política de big stick do governo Trump, para no dia seguinte aparecer aliado da política indefensável da agressão que o Putin faz na Ucrânia. Isso tudo tem que ser redesenhado. O Brasil não pode fazer, por exemplo, o que o PT fez, né, deformando a inteligência intelectual brasileira, inclusive conflitando com a própria maturidade profissional do Itamaraty, que é para sustentar uma política criptorreacionária aqui dentro, não é, um neoliberalismo com essa característica de caridade, não é, que transfere o essencial das riquezas brasileiras para meia dúzia de barões da plutocracia brasileira, enquanto distribui políticas sociais compensatórias. Para isso, precisa de uma retórica meio terceiro-mundista mofada, em que se faz a defesa do Maduro e do regime indefensável da Venezuela, se faz a defesa de um corrupto como Daniel Ortega na Nicarágua, e coisas que tal. Né? O Brasil precisa finalmente achar uma política que seja guiada por isso, princípios estáveis, né, que permitam a continuidade, a perseverança ao redor desses valores que estão longe de serem alcançados, mas que nos dão autoridade moral nos aforamentos internacionais para, por exemplo, repudiar qualquer tipo de intervenção estrangeira na Venezuela, na vizinhança do nosso território. Ou seja, no caso da Venezuela, por mais que você possa discordar com o que é feito na Venezuela, não é o caso de defender, por exemplo, sanções unilaterais contra a Venezuela. Não, essa a tua lógica? Claro. É claro. Veja bem, existe coisa mais anacrônica e injurídica, sob o ponto de vista da ordem internacional,
pretendida e que está na retórica, não é, prevalente, embora muito distante da prática, do que o embargo a Cuba. Eu digo a você com muita clareza, eu conheço Cuba, conheço o que tem acontecido lá. A coesão da população ao redor do regime de um inimigo externo absolutamente incompreensível em tempos de século XXI. O embargo fosse removido, imediatamente o outro valor, que seria a institucionalização de um regime mais aberto em Cuba, aconteceria com naturalidade. E não tenho a menor dúvida de que hoje, por exemplo, consultores militares e até artefatos chineses e russos estão na Venezuela, porque a asfixia norte-americana ao regime venezuelano também dá coesão interna de uma fração da população da Venezuela. E o que eu defendo é que nós tenhamos autodeterminação dos povos e que o papel do Brasil é mediar esses conflitos, jamais se alinhar com qualquer potência estrangeira nessas tensões regionais ou especialmente nas tensões globais. Perfeito, Ciro. Aproveitando que você falou da Rússia na Venezuela, e aí sabendo que, óbvio, a guerra é algo muito dinâmico, que você tem, obviamente, decisões que podem ser tomadas nas próximas horas, que podem mudar toda a nossa avaliação, mas eu queria te perguntar de uma forma mais ampla, onde colocar a Rússia de Putin nesse cenário internacional, pelo menos no que se refere à nossa política externa? Porque ir à Rússia não é um problema em si, né? Eu acho que a gente tem uma percepção, e aqui na Europa tem uma percepção de que manter relações com a Rússia, isso estou falando antes da guerra, da viagem do presidente Bolsonaro, por si não é um problema. O problema é o timing e a mensagem que você manda quando você está lá. Minha pergunta, que mensagem temos nós, como política externa, que adotar numa relação com a Rússia, com o Putin, e principalmente neste momento que houve uma violação óbvia da Carta das Nações Unidas e que houve, obviamente, um problema muito sério humanitário sendo criado? Qual seria a tua posição? O professor, que é o que eu sou mesmo, entrega à política, sabe que uma pergunta muito inteligente traz em si a semente da resposta. Então, veja bem, se nós nos aferramos aos princípios da não intervenção, da solução pacífica dos conflitos, pouco importa as razões. A invasão da Ucrânia é um ato ilegal. Rasgou a Carta das Nações Unidas, portanto, o Brasil, no primeiro momento, não tem que ter dubiedade nem dourar a pílula. Nós temos que censurar esta invasão, nós temos que condenar a violência como mecanismo que nós chamamos em direito internacional de exercício arbitrário das próprias razões. Isto dito, ponto. Essa violação da Carta das Nações Unidas, da soberania nacional de um povo, da ofensa unilateral de uma potência intermediária sobre uma potência mais frágil, é ilegal. E o Brasil não pode ter dubiedade em relação a isso, muito menos fazer o que o Bolsonaro está fazendo, dando sinais trocados, que nos cobra de vergonha. Porque até alguma honradez numa posição errada que tome um lado, como Cuba fez, Venezuela fez, Nicarágua fizeram. Né, apoiaram Putin com clareza. Há uma certa honra nessa contradição, mas isso viola completamente, porque amanhã, se os americanos se sentirem ameaçados pela iminência de um regime hostil na Nicarágua, poderão justificar, como Putin justifica a necessidade de fazer uma guerra de prevenção, porque a Ucrânia estaria na iminência de sediar mísseis da OTAN. E, evidentemente, a OTAN é uma instituição anacrônica à luz dessa ordem internacional assentada no direito e na não-violência, porque, vamos lembrar para quem está nos acompanhando, a OTAN nasce como uma espécie de força multinacional de contenção, liderada pelos norte-americanos lá como hoje, coesionando a Europa do Ocidente bastante enfraquecida na origem, na partida, com uma Alemanha desarmada para fazer frente a uma possibilidade que era o Pacto de Varsóvia, a Aliança Militar Soviética, que dividiu Berlim em duas cidades e dividiu o mundo pela cortina de ferro. Ora, com a dissolução da União Soviética, o Pacto de Varsóvia morreu. Se o Pacto de Varsóvia morreu e não há nenhuma indicação razoável de que a Rússia deseje voltar ao teatro militar de domínio imperial de qualquer fração da Europa, qual é o sentido da OTAN estar crescendo, inchando e indo para a iminência de comunidades que têm uma tradição histórica de convivência com a Rússia, não é? Que tem algumas pessoas, como essas regiões conflagradas do leste
da Ucrânia, não é? Enfim, do Donbass ali, tem 4 milhões de pessoas ali que têm passaporte russo. Eles falam a língua russa, eles têm uma tradição, enfim. Por isso que foi tão simples para o Putin ensaiar esse movimento na Crimeia. Mas veja, vamos imaginar a Finlândia entrando na OTAN. Para que isso? Vamos imaginar a Suécia entrando na OTAN. Qual é a razão para isso? Qual é a razão para isso? Então, se há razões morais, históricas, relevantes, é importante que nós ponderemos que essas razões não podem ser exercitadas unilateralmente pela linguagem da guerra, mais ou menos como fazem os chineses. Qual é a dúvida histórica de que a que nação pertence Taiwan? Houve algum momento na história que Taiwan não fosse China? Mas a China tem o seu tempo, a China sabe dos riscos e a China está adotando uma estratégia que aceita o tempo, a maturação desses princípios, não é? E o Putin agora está, não é, precipitando, obrigando a China a uma dança na beira do abismo. Mas a China vai cumprir um papel muito, muito importante de contenção, mas ela vai ter que dizer, olha, a Ucrânia, como já disseram, a Ucrânia não é Taiwan. Nós não vamos admitir que mecanismos de guerra híbrida façam sedição em Hong Kong, depois de décadas de colonização britânica. A Caxemira opõe, por razões territoriais, 2 potências intermediárias, ambas nucleares, a Índia e o Paquistão. Ora, para qual mundo nós estamos encaminhando? Por isso o Brasil tem que ter uma voz altiva, honesta, honrada. A forma unilateral não tem nenhum pretexto que justifique. O que, por exemplo, daria clareza para nós quando perguntado sobre o que os americanos foram fazer no Iraque. Que daria razão para nós para perguntar o que os americanos estão fazendo na Síria. E isso tudo é aquilo por onde o Brasil deve caminhar. E isso é um mundo muito arriscado, que não permite nem covardias e nem dubiedades. Perfeito, Ciro. Agora, você falou da OTAN. Neste ano, nós tivemos confirmação, o Brasil mandou duas cartas para a OTAN, basicamente pedindo colaboração e querendo aderir a alguns dos mecanismos da OTAN. Faz sentido para nós? Faz sentido o Brasil ter algum tipo de relação institucional? Relação, claro, sempre qualquer um vai ter. Absolutamente não. Institucional. Absolutamente não. Não há razão para isso, nem histórica, nem contemporânea, nem de segurança, nem de defesa. Nenhuma razão, absolutamente nenhuma razão. Talvez nem todos saibam, mas o Brasil tem um minúsculo pedacinho no Atlântico Norte, não é, que é o Amapá. Um pedacinho do Amapá fica acima da linha do Equador. Mas o próprio alinhamento, a submissão das Forças Armadas Brasileiras ao Comando Sul norte-americano, do meu ponto de vista, já é uma impertinência, que viola aquilo que os mais distintos praticaram. O velho general Geisel, né, o ditador do Brasil, rompeu o acordo militar com os americanos e acertou, contra a pressão pesada dos norte-americanos, o acordo nuclear com a Alemanha, que, aliás, é outro assunto. Veja, esse momento está permitindo a Alemanha se rearmar e, mais do que se rearmar, muito brevemente, despudoradamente, enviar armamentos para a Ucrânia. O que essa gente pensa que está construindo? O que essa gente pensa que está construindo? Será que esqueceram todos os traumas? Eles são muito graves e muito recentes ainda. Não é? Levar o Putin, por mais errado que o Putin esteja, não há nenhuma vacilação na minha condenação. Mas será que a comunidade internacional o que tem que fazer é levar o Putin para um campo de parede, onde acuado não se sabe o que ele vai fazer? Isso é uma ponderação, que, claro, nesse momento existe uma natural reação, mas é preciso que as forças do diálogo, as forças, não é, da dissuasão, e nisso a China tem um papel criticamente sensível, estratégico, que eu acredito que está exercitando, e o Brasil pode ser um coadjuvante, modesto, mas deve ser um coadjuvante na construção de um caminho de mediação. O presidente Macron, a propósito, está atuando bastante bem. É a primeira vez que eu vejo o Macron atuando com o nível de um estadista europeu, está atuando pesadamente. Tem-se notícia do esforço imenso do presidente Macron da França, e era o que o Brasil devia estar fazendo, buscando essa mediação. Mas fazer parte da OTAN é um absoluto contrassenso que só os tempos boçais, e despreparados de um homem que entre o 4º e o 6º dia da guerra, que terá efeitos graves para o Brasil, ainda que não sejam
militares e de morte, como é para muitos ucranianos e russos, mas nesse momento o petróleo a 103, 104, 107 dólares, o trigo subiu 8, 9%, num país que importa, 80% dos seus fertilizantes, que tem o principal fornecedor, a Rússia, tudo isso vai provocar agora para o Brasil uma funesta consequência. E o nosso presidente foi passear de jet ski, como um boçalíssimo que é, no litoral rico de São Paulo. Bom, eu tenho várias coisas para colocar aqui sobre a reação da comunidade internacional em relação ao Brasil, só para você ter uma ideia. Perdão por desviar, mas eu chego na ONU na segunda-feira e um embaixador estrangeiro, me diz: é verdade ou não que o presidente ligou para o Putin no fim de semana? Ou seja, e confunde até a diplomacia estrangeira, que obviamente a ligação não aconteceu, mas esse é um outro tema. Não, mas não passemos tão breve sobre isso. Veja, o Brasil tem um canalha na presidência da República. Não é você que está dizendo, sou eu. Como é que um canalha diz, num pleno momento grave que a humanidade está passando, que passou 2 horas ao telefone com o presidente Putin sem sequer ter falado com ele? Isso não é possível que a gente passe aligeradamente sobre isso. É um canalha. Infelizmente, é um canalha em tempos críticos para a humanidade. A explicação foi que houve um problema de expressão verbal. Mas... É sempre assim. Quando um canalha é pilhado... Quando um canalha... Ele não disse antes que, coincidência ou não, o Putin tinha afastado as tropas da fronteira da Ucrânia. É um canalha, porque para além de um boçal despreparado, é um canalha. Agora, Ciro, quanto tempo vai levar? E essa era uma das perguntas justamente que eu queria te fazer. Quanto tempo vai levar para restabelecer a credibilidade internacional do Brasil? Porque eu vejo o exemplo americano. O Trump destruiu, sim, a relação com muitos países, a credibilidade, principalmente os canais de confiança. Muito bem. Chega o Biden, existe, claro, uma enorme vontade de voltar. Mas aí, quando tenta voltar, o mundo fala, olha, muito bem, ótimo que vocês vão tentar voltar, mas o lugar foi ocupado e, obviamente, vocês não têm mais exatamente aquela credibilidade que tinham antes. Eu fico pensando, e nós, na hora de tentar voltar, como é que vai ser isso? Vai depender, Jamil, de gestos práticos muito onerosos para o Brasil. O prejuízo que se causou ao nosso país, às relações do Brasil, com consequências graves em todas as áreas, né? Em todas as áreas, não só da geopolítica internacional, de uma posição de respeitabilidade que o Brasil gozou por média, mesmo em tempos de ditadura, né? Nós somos o primeiro país do mundo a reconhecer Angola, né? O Brasil, enfim, atuou muito fortemente para o retorno da China à comunidade internacional, depois disso, enfim, tudo isso foi jogado na lata do lixo por esse zigue-zague irresponsável, acanalhado. Infelizmente, eu estou muito indignado com isso que o atual presidente fez. E aí, mas eu acho, entretanto, que alguns gestos exemplares poderão recuperar, não sem grave inconfiabilidade, não é, um começo de conversa para o Brasil fazer. A primeira grande questão é o anúncio de que o Brasil vai tomar posse do seu território amazônico, vai fazer ali um exercício de se assenhorear do território. Isso significa coisas bastante concretas, zoneamento econômico e ecológico, com grande qualidade técnica e grande legitimação pelas populações locais, porque repressão, pura e simplesmente, não tem condição de resolver o problema de 40 milhões de pessoas que foram levadas a acreditar que desmatar era uma atividade essencial para a integração da Amazônia ao Brasil, há meros 30 anos atrás. Enfim, mas esse é um gesto que o Brasil pode praticar, né, com intensa repercussão internacional, subtraindo do neoprotecionismo o argumento, que é pouco sério, de proteção do meio ambiente, mas que tem relevância na medida em que nós, brasileiros, estamos dando sequenciados exemplos de incapacidade de manusear o nosso próprio território. Não é? Outras questões que o Brasil também pode fazer concretamente é basicamente isso, não é? Começar a evoluir na direção vamos dizer, de arrostar conflitos inerentes à reestruturação da nosso parque industrial. Coisa prática, por exemplo, o Brasil importa hoje 86% da sua química fina. Por regra, mais de 80% disso são princípios ativos com patente vencida ou que estão fraudulentamente sendo inovadas de forma fraudulenta
E o Brasil pode e deve entrar numa dinâmica de substituição de importações com a compra governamental que nos é garantida pelo nosso status de nação em desenvolvimento da OMC. Não por acaso, o Bolsonaro tem se apalavrado com os norte-americanos para o Brasil abrir mão desse status na OMC, o que significa fechar a porta de ferramentas de desenvolvimento, de integração nacional, de desenvolvimento regional, de superação de atos tecnológicos em patente vencida, e de compras governamentais como ferramenta de promoção do desenvolvimento, que são legítimos à luz dos estatutos que nós temos na OMC. E, você desfaria essa promessa? Mas na mesma hora, eu estou anunciando bastante claramente o que é que eu penso em fazer enquanto o Lula vai para cima do muro. Mas é concreto. O que o Brasil vai ganhar na OCDE? O que o Brasil vai fazer na OTAN? O que o nosso povo leva nisso, Jamil? Um alinhamento automático a esse exercício imperial que quer sufocar um país, né, que deveria ser trazido para a ordem internacional e para as virtudes das liberdades democráticas, ainda que também ali a gente precisa compreender, né, a Rússia saiu do czarismo, né, do czarismo para a ditadura do Partido Comunista. E saiu da ditadura do Partido Comunista para, praticamente, depois daquela transição Boris Yeltsin, para, né, o mandarinato do Putin. Então, será que nós vamos ter autoridade moral para ensinar para essa grande nação do mundo as nossas instituições? Está errado. Agora, Ciro, nessa relação, justamente, você falou OCDE, mas e o Mercosul e a União Europeia? Faz sentido esse acordo comercial? Você colocaria numa revisão? Como é que você seguiria? A OMC, obviamente, mas eu imagino que, obviamente, mas o que a gente faz com esses acordos comerciais pendentes aí por décadas? Jamil, de novo, há uma distância brutal e muito hipócrita entre a retórica e os fatos. Então, a retórica do livre comércio, eu advogo. Então, o que deve dirigir o comércio global é a liberdade. Só que jamais foi de verdade a liberdade o princípio que rege as relações comerciais do mundo. Ninguém jamais foi, de fato, liberal em matéria comercial enquanto não garantisse a sua própria competitividade sistêmica. É só ver a recente reconversão industrial norte-americana na sua base siderúrgica. O Brasil ainda hoje apanha de protecionismo americano em aços planos, que é um semi-elaborado. E isso é óbvio, a vida foi assim. Então, veja, o que o Mercosul, do ponto de vista brasileiro, deseja do mercado europeu? Liberalização do comércio das nossas commodities. Sabe quando é que a França vai aceitar isso? Não será na nossa geração, Jamil. Por quê? Porque a França trata a questão da agricultura de pequeno porte, da agropecuária de pequeno porte, os seus queijos, os seus laticínios, como um elemento distintivo da sua própria identidade cultural. E, portanto, não haverá, nesta geração, a menor possibilidade, sabe, da França franquear o seu mercado de commodities para a mega escala da agricultura tropical, da pecuária tropical brasileira e argentina. Isso não acontecerá. Entretanto, a França interessa, por exemplo, bastante prático, franquear de uma vez por todas o mercado brasileiro para os seus produtos manufaturados. Isso é assim que é. Cabe a nós, brasileiros, guiarmos também a nossa atitude na relação com a Europa, subordinando essa relação, isso quer dizer tensões, arbitramentos, né? Então vamos guiar nossos princípios, né? Agora aqui no comércio, pelo livre comércio, façamos a retórica do livre comércio, cuidemos de ser competitivos naqueles setores que nós considerarmos que seja por maturidade tecnológica, seja por escala, seja enfim, por protagonismo natural, como é a nossa produção agropastoril, mas eu quero evoluir para a economia industrial. O Brasil não pode suportar, né, sair de 30% do PIB industrial para cair para 9% e tender a zero, porque as assimetrias competitivas em matéria de câmbio, em matéria de juros, em matéria de sofisticação tecnológica, são cada vez mais disruptivas. Por quê? Porque o Brasil não tem projeto de nada. O Lula manipula o câmbio e o juro, faz uma farra nacional consumista e destrói a indústria nacional brasileira, enquanto passeia no mundo como um grande estadista. Por quê? Porque é um grande entreguista. O Lula reclama da política de preço da Petrobras, mas foi o cara que fez a maior entrega do capital estatal da Petrobras a acionistas privados que têm o justo direito de pedir da Petrobras a otimização dos seus lucros no curto prazo.
Então, esse é o caos em que está mergulhado o Brasil, em que pega um bandido como Bolsonaro ou um demagogo despreparado como Lula, né, ocupando o espaço de seriedade em que os assuntos tão graves e centrais para a vida do nosso povo nem sequer são partilhados com o nosso povo. Portanto, olha, sabe quando é que vai acontecer o acordo? Não será nessa geração. O que não quer dizer que nós não devamos insistir nele. Agora, e o Mercosul? Ele tem algum sentido ainda? Está ali a minha assinatura no Tratado de Ouro Preto. Poucas pessoas sabem. O Tratado de Ouro Preto, nós fizemos, já é tempo de desencriptar essa informação, e é bom para um grande jornalista como você, nós tínhamos instruções políticas para acelerar o Mercosul, fazendo de conta que não víamos as gravíssimas contradições que estavam ali ainda por serem superadas antes de assiná-lo. Por quê? Porque naquela data a pressão absolutamente asfixiante dos norte-americanos era por impor ao Brasil, com data certa, 2005, a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, que, por exemplo, transforma o México num país profundo e talvez definitivamente dividido, de um norte industrializado que tem como mercado de seus produtos 90% o mercado americano, e um meio sul mexicano para quem a única saída que tem é atravessar o Rio Grande e, se não morrer de sede e de fome, ser preso e deportado, inclusive separando crianças de famílias, como estava acontecendo com Trump e está acontecendo vergonhosamente com Biden, numa fraude, mais uma vez, e eu digo isso porque estão chegando aviões e aviões no Brasil, inclusive com crianças separadas de suas famílias, violentando a promessa que fez de pelo menos um tratamento humanitário minimamente decente, que o Brasil tem que exigir, embora compreenda a necessidade dos norte-americanos guardarem lá suas fronteiras, enquanto fazem a apologia da livre circulação de riquezas financeiras, da livre circulação de riquezas coisas, né, restringe agora com um muro cheio de vergonha a circulação de pessoas. É assim que a vida é, mas moralmente nós precisamos afirmar novamente que se existe liberdade, é preciso que a liberdade se estenda também às forças da migração. E isso talvez traga para o efeito dissuasório essa propaganda, né, da arrebentação, da destruição das fronteiras nacionais para a circulação de riquezas materiais e financeiras. Voltando, então, à compreensão. Por que o Mercosul era importante? Porque nós precisamos ganhar escala, especialmente Brasil e Argentina, mas ali estava a ideia de uma comunidade sul-americana de nações, porque os norte-americanos, com a ALCA por um lado, e por acordos bilaterais absolutamente constrangedores para a nossa percepção estratégica do mundo nosso e do futuro da humanidade a partir da nossa região. Uma presença militar ostensiva na Colômbia, uma presença ostensiva militar, inclusive com bases, né, não confessadas, mas estão ali no Paraguai, né, com relações absolutamente promíscuas com o Chile. Nós temos toda a notícia do que aconteceu por detrás do assassinato do Allende, da queda do regime do Allende, e da história de intromissão em assuntos domésticos, enfim, que os americanos praticam entre nós. E entre nós brasileiros, eu li os documentos, vi os vídeos, vi os áudios que estão desclassificados da intervenção em 64. Havia um porta-aviões fundeado na costa do Espírito Santo, armado até os dentes, pronto para desembarcar no Brasil, se os militares e os políticos que foram financiados com dinheiro sujo deles. Lamentavelmente, isso ainda pede que o Brasil faça um esforço, mas é preciso que agora não seja só mais uma área de livre comércio, como infelizmente acabou se transformando, mas que nós avancemos para uma coordenação de todas as nossas grandes questões, controle fitossanitário, infraestrutura, regime previdenciário, regime tributário, que são tão díspares que fazer uma área de mais profundidade e que seja capaz de nos colocar em bloco, negociando com o mundo, é uma necessidade, mas vai dar um imenso trabalho ainda. Sim, perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta, e claro, a gente poderia aqui passar horas, porque precisaria falar ainda de Oriente Médio, da África, da relação justamente com eu diria, o sul da Ásia, mas tem um ponto que é permanente no debate da relação da diplomacia brasileira, que é justamente a adesão ou a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Por muito tempo, isso foi uma obsessão. Depois dessa obsessão, virou uma estratégia, inclusive, eu diria, de tentativa de barganha, de protagonismo. Por exemplo,
mandando tropas para o Haiti, como se fosse aquilo ali um visto de entrada para o Conselho de Segurança. Isso nunca aconteceu e não há, hoje, aqui na ONU, pelo menos, nenhuma perspectiva de que isso seja possível no curto prazo. Qual é a tua avaliação de qual deve ser a relação do Brasil com a ideia da expansão do Conselho de Segurança? Manter a pressão ou abandonar e tentar puxar por outro lugar essa redefinição da ordem mundial? O que fazer com essa obsessão do Brasil no Conselho de Segurança? Porque é curioso, eu estava lendo nos próprios documentos da criação da ONU, como aquilo ali também era uma obsessão, sair de São Francisco com o Brasil no Conselho de Segurança, o que não aconteceu. O que a gente faz com essa obsessão, Ciro? Eu acho que pugnar por esse lugar mal não nos faz, porque isso revela uma certa autoestima, se eu só posso usar isso do ponto de vista nacional, de um país que tem vocação para ser grande. O Brasil, com qual eu sonho, é um país que tem vocação para ser grande. Hoje, nós estamos como uma espécie de páreo internacional. Portanto, postular dirá mais da nossa autoestima do que da possibilidade real de nós sermos. Com um presidente bandido, acanalhado como o nosso, e é bom lembrar que ele foi eleito pelo nosso povo. Portanto, outro tão ruim quanto pode ser eleito de novo. Ou aqueles outros tipo que fazem esse jogo, que é o petismo. O petismo é neoliberal cripto-reacionário para dentro e compensa com a retórica terceiro-mundista, não é, a sua absoluta falta de projeto interno, né, defendendo esses regimes indefensáveis e essas maluquices que o caudilismo sul-americano ainda chama de esquerda, e isso para deboche, né, dos intelectuais, dos cientistas políticos e da própria comunidade internacional. Agora, o que nós precisamos fazer, especialmente agora, depois dessa escaramuça tão grave da Rússia com a Ucrânia, é chegar definitivamente à conclusão de que o sistema das Nações Unidas está começando a revelar a sua exaustão, de que é preciso reformular a estrutura das Nações Unidas, é preciso empoderar os coletivos dali, é preciso rever, e não há nenhuma ingenuidade nisso, eu sei que não é para agora, mas é preciso pugnar por esse direito de veto unilateral de algumas poucas nações, é preciso que as Nações Unidas sejam, vamos dizer, a guardiã de uma ordem jurídica que substitua a violência pela solução pacífica dos conflitos, tal qual, de novo, volta aos princípios que devem nos guiar nesses momentos de hipocrisia e de contradições tão graves que a humanidade, mais uma vez, está experimentando. Acho que o sistema das Nações Unidas precisa se modernizar e acho que, nesse esforço, o Brasil tem que ter um papel relevante aí, junto com os nossos desacomodados dessa ordem unipolar que se impôs ao mundo a partir da debacle da União Soviética. Eu acho que agora tem um debate, na verdade, estou te agradecendo aqui, porque, de fato, é uma semana extremamente complicada e definidora da nova ordem e que, obviamente, vários desses aspectos que nós estamos vendo hoje, eles, obviamente, podem passar por transformações muito grandes nas próximas semanas e meses, justamente quando nós, internamente no Brasil, também vamos passar, pelo menos, por uma eleição definidora. E essa inserção do Brasil, seja lá qual for o novo sistema, ela vai definir, obviamente, quem somos, de uma certa forma, no mundo. Eu acho que esse é o debate que a gente tenta ter aqui, justamente para ouvir a vocês todos, de justamente quais são os projetos e quais são as visões de mundo para o Brasil. Eu insisto, e eu sempre digo isso aqui, a questão da reputação do Brasil no exterior não é uma questão de você andar de cabeça erguida pela Champs-Élysées ou de você levar tapinha nas costas. Não, não é essa a questão da reputação. A reputação é, obviamente, transformar isso em desenvolvimento para o país. É você garantir que isso seja traduzido em investimento, em posição de maior conforto para exportação, etc, etc. Então, de fato, uma política pública. E aí, por isso que eu acho que, de fato, a gente precisa mergulhar no debate da política externa como política pública e não algo distante da situação do brasileiro, porque hoje, com essa guerra na Ucrânia, o preço do pão, o preço da gasolina, a inflação que corrói, obviamente, a situação do brasileiro, ela tem uma relação direta. Eu queria só fazer uma última pergunta para você, e aí, claro, como uma pessoa que percorre também o mundo e que conhece
as outras realidades. Qual é a impressão que você tem hoje que o mundo tem sobre o Brasil? O que você sente nessa posição de brasileiro, não de candidato, na posição de brasileiro? Eu nunca vi meu país tão mal falado, e felizmente ainda é mal falado por regra, com uma interrogação, sabe? As pessoas não compreendem. Como é isso? Como é que aconteceu isso? Sabe, como é que vocês deixaram isso acontecer? É ainda por regra a coisa. Mas é um país, eu nunca vi. Eu tenho 64 anos de idade, fiz minha primeira viagem ao estrangeiro porque ganhei um prêmio internacional sobre a vida e a obra de Camões, escrevendo uma monografia, e o prêmio era uma viagem a Portugal. Conheci Portugal, e antes de conhecer Fortaleza, saindo de Sobral, no meu interior. E o Brasil sempre foi um país, sabe, com uma pujança cultural, isso vai na frente sempre, com uma beleza natural do nosso povo, não estou falando do rabisco divino da nossa natureza, né? Bossa nova, samba, né? O futebol, essas coisas sempre foram na frente e abriram o coração da humanidade para uma atitude de muito respeito. Depois, a nossa conduta. Foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que presidiu a primeira sessão de abertura do Sistema Nações Unidas. Até hoje, o Brasil tem direito a essa honraria de abrir a sessão das Nações Unidas, porque foi um brasileiro. Não é? O Getúlio Vargas, lá atrás, quis manter o Brasil na neutralidade, no gravíssimo conflito da Segunda Guerra Mundial, aliás, em coordenação com a Argentina, e os americanos fizeram planos de ocupar o Brasil e dividi-lo. Não é? E o Getúlio percebeu com clareza a necessidade de evoluir, mas impôs aos norte-americanos uma espécie de indenização provisória, uma indenização imediata, que foi a Companhia Siderúrgica Nacional. Lembro, para distinguir os regimes, o Geisel, estabeleceu acordos nucleares com a Alemanha, violentando a pressão espúria dos norte-americanos. O Jimmy Carter oferece asilo ao Brizola e tem uma força importante para dissuadir a estrutura de ditaduras sangrentas do Cone Sul, de Operação Condor, etc, etc. Tudo isso faz com que eu lamente muito a destruição do melhor nome do nosso país. E como você disse, a consequência disso é o agravamento da nossa miséria, da nossa pobreza, né? A humanidade vai passar, quanto mais durar esse conflito da Rússia com a Ucrânia, mais graves serão as sequelas econômicas, e o Brasil está no fundo do poço. Portanto, só o exemplo prático de anunciar ao mundo um projeto nacional de desenvolvimento que aspira a um lugar de grandeza no mundo, que vai ser uma grandeza ocupada em construir uma ordem internacional assentada no direito e não na violência, na solução pacífica dos conflitos, na autodeterminação dos povos, e buscar pragmaticamente acelerar o nosso desenvolvimento por um regime de preferências comerciais e industriais, por um regime de transferências tecnológicas sensíveis e por um mecanismo de financiamento rebelde a essas instituições de Bretton Woods. Perfeito, Ciro. Muito, muito obrigado. Não posso, Jamil, deixar passar uma breve fala que seja sobre nossa África. Nós somos o país de população negra maior do mundo fora da África. Eu estive em Luanda conversando com autoridades de Angola e é impressionante como eles se sentem desrespeitados, desprezados em relação a uma natural postulação que tem de uma relação preferencial com o Brasil. E hoje, essa lacuna, essa omissão do Brasil, está fazendo com que a China esteja ensinando os angolanos a plantar a soja, esteja ocupando todo o mercado de petróleo de Angola e esteja simplesmente estabelecendo o que era natural posicionamento do Brasil, não é? Essa relação, porque é a América portuguesa, é a África portuguesa, é a África de língua portuguesa, assim como Moçambique. A África do Sul está conosco no BRICS e o Brasil, com o Bolsonaro, simplesmente bota tudo de lado. E aqui são negócios, é projeção de valores, enfim, só para você ter uma ideia, nós conseguimos que a Angola Cables estabelecesse um cabo de fibra ótica unindo o Brasil à África, sai de Fortaleza pelas minhas relações, percebe? Foi com eles que eu conversei e tal, e eles estão completamente se sentindo abandonados, desprezados, porque a arrogância e o alinhamento automático dos governantes brasileiros faz com que não se compreenda a necessidade de uma relação fundamental com a África. Eu acho que, obrigado por ter tocado nesse assunto, porque eu acho que, principalmente no Brasil, não se entende o jogo geopolítico, inclusive, que é jogado na África entre as grandes potências. Aí eu sempre me pergunto, se China, Índia, Japão,
Europa inteira, Estados Unidos, estão de olho, ou pelo menos muito presentes na África, é porque algo muito relevante acontece por lá. Você pode até falar, sim, de neocolonialismo e todo essa... Obviamente tem todo esse aspecto, mas a nossa posição de ausência é a única que, obviamente, não tem como ser explicada. E lembrando que na África do Sul, nós, até agora, estamos sem embaixador, porque, claro, o nome que foi solicitado atendia um interesse pessoal. Vamos ter clareza, é um insulto à comunidade sul-africana. É um insulto, porque, a despeito de toda e qualquer outra coisa, do escândalo que a Igreja Universal foi fechada na Angola, isso é uma coisa muito grave, com denúncias que são vários procedimentos penais gravíssimos lá, foi uma sedição dos bispos da própria igreja, com denúncias absolutamente irrespondíveis de desvio de dinheiro, de fuga de capitais de forma ilegal, sem pagamento de impostos. Havia ali no embaixador indicado uma condenação judicial brasileira. É um insulto grave que o Brasil fez à África do Sul. Perfeito, muito obrigado mais uma vez. Estava explicando aqui no começo, no Cruzando Fronteiras, neste ano nós vamos falar de política externa, na relação, obviamente, com as eleições no Brasil. A ideia, e todos os candidatos nas eleições presidenciais no Brasil, agora em 2022, serão convidados para explicar o que acham do Brasil no mundo, quais são suas posturas e, principalmente, suas estratégias para a política externa, e cisto política externa, óbvio, como política de desenvolvimento do país. Ciro, muito obrigado por ser o primeiro, por ter aceito o convite, e, claro, vamos manter o debate sobre política externa, eu não diria popularizado, eu diria simplesmente democratizado. Muito obrigado. Eu vou me esforçar muito e agradeço muito essa oportunidade. É muito raro que a imprensa brasileira se dedique a assunto tão grave, tão sério quanto esse, e não deixe o povo entender que não é possível imaginar um país como o nosso se desenvolver sem uma atitude de relações internacionais absolutamente central como elemento desse projeto de desenvolvimento. Perfeito. Muito obrigado, Ciro. Pessoal, até a semana que vem.